Glória a Deus, bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo da escola bíblica de hoje. Todos os dias, a partir de 6h30 da manhã, estamos enviando mensagens da Bíblia em áudio pelos nossos grupos de WhatsApp. E depois, como agora, trazemos um resumo do que enviamos já para multidões de grupos de WhatsApp que estão conosco todos os dias, dentro e fora do Brasil, com um curso de teologia gratuito em tua casa. E todo mês nós temos um tema novo. Este mês estamos estudando o tema Aprendendo a Ser Discípulo. E cada dia a gente vai falar sobre áreas que Deus quer que sejamos um discípulo, quer dizer, um imitador dele, aquele que aprendeu com ele, com quem? Com Cristo. Na Bíblia, que vemos na Bíblia as ações dele, as doutrinas dele em várias áreas da nossa vida. E então, por isso, aprendemos a ser discípulos. Então, queridos, vou fazer um resumo da área do discípulo que temos que estudar hoje, que vamos ver aqui em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus disse para os discípulos, ele disse, eu vou ler, na minha tradução mais antiga da Bíblia, de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, há 2000 anos atrás, começou no planeta Terra um movimento chamado cristianismo. Qual é o propósito do cristianismo, irmão? É fazer a gente apenas vir para a igreja, cantar, pregar e orar, ou pedir coisas para Deus, dizer, Deus, tu tem que me dar porque tu é meu Pai. Não. O cristianismo começou porque começaram uns falando para os outros sobre o propósito do que Deus veio fazer na terra usando Jesus Cristo, que era ensinar mandamentos. Ele veio mandar que fizéssemos coisas, que praticássemos ações, para através dessas ações sermos incluídos no rol do que a Bíblia chama de discípulo de Cristo. Até porque você sabe, no mundo tem muitas religiões, e todas as religiões fazem discípulos dessas religiões. Por exemplo, o Espiritismo, onde você vê alguém dizer, sou espírita, ele não fala isso apenas porque ouviu dizer e nunca investigou o que é o Espiritismo. Não, ele também, o pai dele não obrigou, você vai ter que ser um espírita. Não, alguma coisa foi ensinado e ele cresceu naquilo ali, continuou sendo um espírita, porque o Espiritismo tem um livro exclusivo que é do Espiritismo, que não é a Bíblia, que tem muita coisa que está escrito na Bíblia, nesse livro do Espiritismo, mas não é a Bíblia, chamado o Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, escrito por Léon Hippolyte Rivel, que nasceu na França há cerca de 100 anos atrás.
ele fundou uma religião chamada Espiritismo. Então, Leon Hipólito Rivel dizia que um espírito veio para ele, de alguém que já tinha morrido, que esse espírito de alguém que já tinha morrido, disse para ele que ele deveria fundar uma religião chamada Espiritismo, onde inclui muita coisa que já está na Bíblia e muita coisa que é fora da Bíblia e combate doutrinas da Bíblia. Agora me diga, foi isso que Jesus mandou os discípulos dele ensinarem? Ou melhor, um espírito que já morreu, de alguém que já morreu, vem, se incorpora numa pessoa, segundo Leon Hipólito Rivel, que nasceu na França, que já morreu se incorpora nele, entra nele, ele muda o nome dele para Allan Kardec. Olha só, o nome dele verdadeiro era Leon Hipólito Rivel, ele passou a chamar de Allan Kardec, porque um que já tinha morrido, chamado Allan Kardec, entrou nele e mandou ele fundar uma religião chamada Espiritismo, baseada em que os que morrem podem entrar nas pessoas, usar as pessoas para pregar. Agora me diga, tem base bíblica? Nunca. Então o que Jesus estava falando aqui, que o cristianismo de alguém que é discípulo do cristianismo teria que ensinar aquilo que Jesus mandou. Mateus 28. Então hoje, por que existem pessoas repetindo só o que Jesus mandou, que está na Bíblia? Porque desde aqueles primeiros, que foi Pedro, Tiago e João, e outros que vieram depois, como Paulo, como Timóteo, e outros que vieram depois, toda geração vinha alguém repetindo o que Paulo, Timóteo, Cristo ensinaram. Eles decidiram ensinar só isso, e só isso é o cristianismo, ou melhor, mandamentos de Cristo. Fora do mandamento de Cristo, não existe discípulo de Cristo. E aí o pior disso tudo é o verso 20, que nós explicamos hoje na escola em áudio, que vai acontecer algo chamado consumação desse mundo, onde o joio e o trigo vão ter que ser separados. Aqueles que de verdade ensinaram errado, viveram errado, fora totalmente da vida de um discípulo, vão ter que enfrentar o próprio Cristo como juiz da humanidade. De 2 Timóteo 4, 1 e 2, que diz que Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então nós temos que ter cuidado com essa questão. Eu posso viver a religião que eu quiser, não me interessa o que diz a Bíblia. Mandamentos da Bíblia específicos sobre área X não me interessa. Então na Bíblia diz que um dia vai ter a consumação dos séculos, que estudamos ela muito explicadamente hoje em Mateus 13, 40 e 49, onde duas vezes Jesus usa a expressão para um julgamento final que vai ter para a humanidade, para uma separação dos justos e dos injustos, que isso é que interessa para Deus. Fazer discípulos é tornar diferença no comportamento de cada ser humano, justo ou injusto, um para ser condenado eternamente a ficar longe de Deus para sempre depois que morre, e um para viver com Ele e receber as delícias que estão lá no céu. Mateus 13, 40 e Mateus 13, 49, que vamos já ver. Mas primeiro, irmão, quem não aprendeu com Cristo e repassou isso de maneira errada, não entendeu que fazer discípulos é a tarefa de todos aqueles que já descobriram um pouquinho sobre a Bíblia,
Por quê? Um dos motivos, além de outros motivos, é o que vai acontecer na consumação dos séculos. Por isso, mandamentos, o próprio Jesus falou de mandamentos. Qualquer reino, irmão, tem mandamentos, tem leis. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem um reino, ele veio pregar o reino de Deus, e não o reino do homem, não o reino de religiões. Ele pregou aqui, que aqui na terra, ele veio estabelecer o reino dele na terra, para daqui pegar um povo, para morar no reino eterno, lá com ele, lá em cima. E se a gente não utilizar o que ele disse aqui, para nos tornarmos discípulos, para poder ensinar o que aprendemos dele para outrem, então nunca fomos discípulos. Então o que vamos tratar aqui é o seguinte, que Jesus disse: ide e faça discípulos. Então Deus nunca disse assim: pegue qualquer líder de religião que usa a nomenclatura de cristão em si, ponha ele para pregar qualquer coisa, usando palavra da Bíblia misturadamente, dizendo que é cristianismo, e siga isto e você vai ser salvo. Não! Ele disse: use meus mandamentos, use aquilo que eu digo, guarde o que eu digo. Aí sim, o comportamento de vocês será o termômetro no meio das religiões, que tem o joio e o trigo no mundo inteiro, mas no meio dos cristãos não pode ter o joio e o trigo, e nós vamos ver já já sobre isso. Então a palavra guardar mandamentos, o próprio Jesus já disse em João 14, 21, ele disse, 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e meu Pai o amará, e eu virei para ele, me manifestarei para ele. Então muitas vezes você não entendeu o significado do amor de Deus e diz por aí: Deus me ama. Não, ele está dizendo aqui que ele também quer que tu o ame, e amar aqui é submissão ao que ele fala. É que nem uma criança dentro de uma casa, que nem um filho dentro da casa de um pai biológico. O filho demonstra que ama seu pai, submetendo-se, obedecendo-se, querendo ficar junto sempre e querendo ser útil sempre, dentro de palavras boas, ótimas, que seu pai dá para ele como conselho bom. Porque assim como um pai biológico dá conselhos bons para seu filho ter um futuro bom, Deus também quer isso. Ele também faz assim na Bíblia. Então, quando eu não tenho ações de obediência a mandamentos, a leis, como um filho de qualquer pai verdadeiro precisa, através de ações, mostrar que o ama, então eu estou dizendo: eu não amo Deus. Eu amo uma placa religiosa, eu prefiro uma placa, porque tudo aquilo que ele fala nos seus mandamentos da Bíblia, não quero ler, não quero aprender, não quero me tornar um discípulo, para poder me encaixar no que ele manda. Como que eu vou saber o que ele manda, se eu não leio a Bíblia, ou só leio a Bíblia naquilo que me interessa, só procuro na Bíblia aquilo que eu quero saber para mim? Por exemplo, o Senhor é meu pastor, ou então o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas não sabe que dentro da Bíblia tem um monte de mandamentos. O próprio Salmo 91 diz: porque tão encarecidamente me amou, eu livrarei, poloei a salvo, porque conheceu o meu nome.
Então o cristão que quer ser um discípulo, ele está lá para aprender. Senhor, estou aqui para aprender. Se esse líder aí não me ensina a Bíblia e só a Bíblia, e nunca livro nenhum que distorce a Bíblia, não é cristianismo. Primeiro, nós falamos do Espiritismo no início. Então o Espiritismo diz: o espírito do morto vem, usa a minha vida para falar. Não, na Bíblia diz, irmão, quem morre, ou ele vai para o céu ou para o inferno e fica lá, não tem como vir na terra. Então quando você está numa religião contra o que já está na Bíblia, que Deus deixou como leis espirituais na Bíblia, você está sendo enganado. E se você passar isso para você e para os outros, você é um joio no meio do trigo. Você vai para a consumação dos séculos como condenado. Porque qual é a diferença do joio para o trigo? Que vamos ler já já. Porque na consumação do século Deus vai arrancar o joio do meio do trigo e vai queimar no fogo, no inferno, pessoas que foram joio no meio do trigo. Porque o trigo, irmãos, se torna em pão. O pão é para alimentar. E o joio é um tipo de capim que se cria no meio do trigo. E quando ele dá o fruto, é que sai a diferença. Porque o fruto é amargo do joio. Não serve para fazer bolo, nem pão, nem mingau. Ninguém na terra faz um pão com joio para alimentar-se ou alimentar os outros. Mas do trigo faz. Eu quero te mostrar o que é consumação dos séculos. Porque nós temos que ensinar a verdade bíblica, para que as pessoas não sejam depravadas por aí e digam: porque eu sou da religião tal, aprendi na Bíblia. Não, você aprendeu com o mundo, porque na Bíblia tem mandamentos. Você é discípulo, você tem que ensinar o outro a ser igual. O que foi Paulo, Pedro, João, Cristo, eles foram um padrão para nós, de ensino e de conduta. Por isso a conduta deles está aqui na Bíblia. Os mandamentos fazem ter uma conduta transformada em uma nova criatura. Nunca mais um perverso vai continuar perverso. Nunca mais um depravado vai continuar a ser depravado. Nunca mais um incrédulo, um ateu vai continuar ateu. Quando se torna um discípulo de Cristo, porque aí ele vai ser ensinado de uma maneira como o mundo nunca ensinou. E aí ele vai ser um alimentador disso, ele vai repassar para o outro. O cristão que não repassa o cristianismo para outro, através do estilo de vida e da doutrina bíblica, nunca foi um cristão. É assim que a Bíblia diz. Viu, irmão? 1 Coríntios 5,11 diz: aquele que diz que é irmão, mas for devasso, ladrão, mentiroso, idólatra, isso, com esse tu não deve nem comer com ele. 2 Coríntios 6,14 em diante diz: não te prende a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a luz com as trevas? Sai do meio deles, eu vou te receber. Então, meus amados irmãos, o cristianismo, ele não é inclusivista, como tem multidão de gente falando. Deus aceita tudo, lá no céu é um lixeiro. Pode ser o pior ímpio que morre, basta acender vela e rezar e jogar ele lá para o céu. Mentira, tem que ter mandamentos. Sabe o que Jesus disse? O jovem rico, lá de Mateus 19, se encontrou com Jesus, no verso 17 e 19, Jesus disse: tu quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Ele podia dizer: me adore, fique me adorando a vida inteira, só isso e basta. Fique cantando hino a vida inteira, só isso basta. Fique orando, pedindo coisa, só isso basta. Fique dentro de uma igreja ou de qualquer religião, falando do meu nome, só isso basta. Não, ele diz: tu quer viver na vida eterna? Quer ter direito a morar no céu comigo? Guarda mandamentos. Mateus 19, 17 em diante. Então o que eu falo para você agora? O joio e o trigo. Perigo de Deus me ver como joio e vou participar da consumação
do mundo. Quer dizer, o que é consumação? Que Jesus disse em Mateus 28:20. Ele diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Quer dizer, faz 2000 anos, irmãos, até aqui, que Jesus está caminhando com seus discípulos, porque é o único nome que tem o poder de ser onipresente em qualquer geração. Nenhum outro nome de fundador de nenhum outro credo disse. Por exemplo, Maomé, que nasceu no ano 600 depois de Cristo, que fundou o Islã, a segunda maior religião do mundo, o islamismo. Nunca Maomé disse: eu estou contigo todos os dias da tua vida. O Buda, que fundou o budismo no ano 500 a.C., nunca Buda disse: eu estou contigo todos os dias até a consumação. Nunca, porque o Buda morreu, se acabou, era um ser humano. O Maomé morreu, se acabou, era um ser humano. Mas Cristo é aquele lá de Isaías 9:6, que Isaías disse 700 anos antes de Jesus nascer, disse: e o menino será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando João encontrou-se com Jesus, ele escreve assim, capítulo 1, verso 1 de João: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi criado por Ele, nada sem Ele se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O único Deus verdadeiro se transforma num homem. Essa é a história do cristianismo, que nenhuma religião tem. Ninguém na terra ensinou o que Jesus ensinou. Por isso ninguém teve um estilo de vida na terra como Ele teve. E Ele passou esse estilo de vida para seus discípulos. E quem não quis aprender com Ele está fora totalmente de qualquer relacionamento com Ele. Como Ele disse em João 15, que já estudamos aqui no verso 1 ao 5: se tu está em mim, não dá fruto, tu vai ser cortado e lançado no fogo. Então, porque Jesus tem um comportamento, irmão, do próprio Deus, e Deus é justo, não aceita mal. Por isso Ele veio para demonstrar o amor, como trazendo os pecadores para transformá-los em pessoas justas, abençoadoras dos outros, com o seu comportamento, com sua nova vida. Jesus diz: tu é a luz do mundo, tu é o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Quer dizer, teu comportamento de cristão tu vai utilizar para abençoar a tua vida e dos outros. Fora isso, irmão, tem a consumação. Ou melhor, um dia que Deus vai chamar todos os seres humanos da terra para separar o joio do trigo. Muitos que já morreram daqui para trás, hoje morre multidão de gente todo dia, e a consumação para eles já aconteceu, porque quem morreu para ir com Deus já está preparado para isso. E quem morreu para morrer como um joio, que não alimenta ninguém, sua vida não serve para nada, não fala de Deus para ninguém, seu testemunho é terrível, nunca pode ser comparado com um cristão. Infelizmente, irmão, não vai ganhar os benefícios da vida eterna. Então, quero te falar sobre a consumação. Explicamos um pouquinho ali, quero falar para ti em Mateus 13. Aqui em Mateus 13, Jesus fala do que vai acontecer no final de tudo. Irmão, esse mundo que você vê aqui um dia vai se acabar. Não são apenas as guerras desse planeta que vão matar multidões, não é apenas as doenças que estão acontecendo, não é a fome apenas que vai matar multidões. A Bíblia diz que um dia Deus vai quebrar tudo, destruir tudo com fogo. 2 Pedro 3,10 em diante diz que Deus vai quebrar tudo, destruir tudo, lá em cima jogar tudo na terra, queimar tudo, matar tudo, mas antes Ele vai tirar o povo dele da terra. O nome disso é consumação, ou melhor, acabou. Ele criou e vai destruir com fogo. Isso é consumação, tá certo, irmão? Tudo isso vai acabar. Então não adianta você ficar apenas na iniquidade a vida inteira, na incredulidade, ou numa religião velha, mentirosa, porque tu ama teus prazeres, ama a tua carnalidade e não quer abrir mão
do que Deus chama você para ser, que é um discípulo dele, um imitador dele, para receber multidões de bênçãos dele aqui na terra e principal na eternidade. Que a Bíblia diz que tem ruas de ouro esperando quem vai morar lá. Apocalipse 21 e 22, o lugar onde todos os salvos vão morar, cidade toda de ouro. Vai ler lá, digita esses versículos aqui no Google, está tudo no Google. Mas fora disso, a consumação é essa. Mateus 13 37. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, com letra maiúscula é ele. Jesus falando de si mesmo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, o diabo. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ao verso 40, consumar quer dizer, tempo acabou. Você pode viver a tua vida do jeito que tu quiser, mas um dia acontecerá a consumação deste mundo. Teu comportamento pode ser de ímpio, problema seu, porque você rejeita a verdade, está na igreja, mas não quer ser discípulo para aprender a como Deus detesta o comportamento perverso, incrédulo, depravado, idólatra, ateu das pessoas, anticristão das pessoas. Tu não quer perguntar, meu irmão, me explica isso, me ensina, eu quero ser um discípulo. Tu rejeita isso, prefere religiões que nunca ensinam nada do que a Bíblia fala sobre como eu e você precisamos ser um discípulo, por causa também dessa consumação que um dia vai acontecer. Pode ser hoje, amanhã, depois, ninguém sabe, mas vai ter que acontecer. Ou melhor, um dia Deus vai acabar com tudo isso que você está vendo um dia vai acabar. Os ricos vão perder tudo. Certa vez em Mateus 24, de 1 ao 3, os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, eles acreditavam que vai haver o fim do mundo, quer dizer, o fim de tudo. Todos os ricos e pobres, todos os ateus ou não, um dia vão sumir deste planeta, porque Deus vai queimar tudo. E antes, diz Lucas 17, Deus vai destruir tudo com fogo, e primeiro ele vai tirar o povo dele, como ele tirou o Ló de Sodoma e Gomorra. Então, a consumação, olha aqui o que diz 40, Mateus 13, o inimigo que semeou é o diabo. Verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui também no verso 47, ele vai usar de novo o termo consumação. Ele vai dizer, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins porém lançam fora. Ao verso 49 de Mateus 13 diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então está aí você que prega, Deus é bom, que vai ser só coisa boa, basta eu morrer como ímpio, perverso, depravado, ladrão, incrédulo, ateu, e depois alguém acendeu uma vela para mim, eu vou para o céu. Mentira! Aqui disse que os maus e os justos são o termômetro da consumação dos séculos. Quem vai para o fogo
é o mal, coração mau, que não é honesto, não é bom. Tua religião não ensinou você a ser uma pessoa justa. Justa quer dizer justificado, perdoado. A maioria dos seres humanos do planeta não estão perdoados. Por exemplo, Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse: se tu não perdoares aos homens, Deus não te perdoará. Então tem sim ações que a gente promete no relacionamento contra o ser humano, né? Falando com ódio, com ira, com isso, que Deus não perdoa. Assim são outras ações que você tem que aprender a ser discípulo, ler Bíblia, estar lá no lugar onde aprende e rejeitar qualquer tipo de religião que é contra a Bíblia, porque Jesus disse: eu estou te dando mandamento. O cristianismo tem que dar mandamento um para o outro. Resultado está aí, esse mundo, irmão, onde pai e mãe vai se criando desde cedo, né? Nasce o filho e vão ensinando a vida igual o mundo ensina. Eu tenho uma religião que eu posso ir lá, mas quem fuma, fuma, quem bebe cachaça, bebe, quem odeia, odeia, quem trai, trai, quem é gay, quem odeia, e por aí vai. Quem é político corrupto é corrupto, e ele não sabe que vai enfrentar uma consumação nesse mundo, onde ele pode estar lá como réu do tribunal de um juiz, porque ninguém teve amor para falar isso para ele. Como você vai cumprir um dos mandamentos da Bíblia que diz: ame teu próximo como tu te amas? Isso é mandamento. De João 3, 8 ao 11, que diz: eu te dou um mandamento novo, ama teu próximo como tu te ama. Como você está amando se você não avisa isso? Então o discípulo é para gerar discípulo, para trazer alguém para um lugar onde tem alguém ensinando só isso, só mandamentos da Bíblia, a lei da Bíblia, onde ele gasta tempo aprendendo para passar para o outro que ele tem que amar. E uma das maneiras de demonstrar o amor é falando a verdade, para você não estar em curso no que nós falamos ontem sobre o amor encoberto, de Provérbios 27, 5, que diz: é melhor a verdade aberta do que o amor encoberto, é melhor a repreensão aberta do que você esconder das pessoas. Não falo para ninguém, não digo para ninguém, você é um inútil, diz a Bíblia. E o inútil, para onde ele vai? Mateus 25, 30, Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então cuidado, você que está nas religiões só para cantar, para orar, não aprende mandamentos, leis. Teu sentimento é de ímpio, porque tua religião não ensinou você a pregar a verdade para os outros. E quando prega uma religião de idolatria, uma religião de ateísmo, porque toda vez que é contra os mandamentos que estão na Bíblia, nunca você pode dizer que você é um discípulo de Jesus. Jesus falou aqui na parábola do joio e do trigo, de Mateus 13:38, que o diabo também está colocando pessoas no planeta para ser o joio. O diabo que põe o joio, ou melhor, o diabo que põe as religiões de mentira, o diabo que põe estilos de vida corruptos no ser humano, para eles viverem contra Deus, eles viverem para fechar a boca, para nunca falar a verdade. Dizer: irmã, pare com isso aí, isso está errado. Você vai para o lago de fogo do Apocalipse 20:10, há o lago de fogo esperando multidões que morrem na consumação. Um dia Deus vai chamar todos, e o ímpio não pode ser salvo. O perverso que fez a maior maldade possível de não falar a verdade na sua casa, na família, no trabalho, na igreja, ele é um perverso, e ele vai para o lago do fogo do Apocalipse 20:10, também de 21:8 do Apocalipse, o lago do fogo. Conheça esses versículos, cuidado. Então amanhã nosso trabalho aqui sobre o discípulo é o padrão. O Paulo disse para Tito: em tudo te torna padrão de boas obras. Padrão quer dizer exemplo, vai ser o tema de amanhã. Deus chama você para ser um exemplo. As tuas obras que tu aprendeste na Bíblia, e não de nenhuma religião, e nem de um pregador ímpio.
as boas obras que a Bíblia diz que você tem que praticar. Uma delas é pregar a doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Se tu não prega aquilo que tu aprendeste, tu não é um discípulo, porque Jesus diz: faça discípulos em todas as nações. Você está fazendo o quê? O que o mundo está vendo de você? O que é que o mundo está recebendo de você? Se não é mandamentos, leis que você utiliza no teu estilo de vida para ti, para passar para os outros, nunca tu aprendeste com Jesus. Tu aprendeu de uma tradição errada, de leis que o mundo inventou, e não com a Bíblia. Por favor, fique num lugar onde aprende a verdade, invista nesse lugar onde ensina a verdade. Seja um discípulo verdadeiro, e Deus quer utilizar você. Você imaginou se naquela época bíblica os discípulos aprendessem com Cristo e cada um que era cachaceiro continuasse cachaceiro para sempre? Quem odiava continuava odiando para sempre. Como eles podiam ser o exemplo que Paulo disse: sede meu imitador como eu sou de Cristo? 1 Coríntios 11:1. Já visse, irmão, se Paulo fosse um prostituto a vida inteira, um gay a vida inteira, um corrupto, um depravado a vida inteira, um político bandido, ladrão a vida inteira, um juiz injusto a vida inteira, como que Paulo, se ele fosse isso, ele diria: seja meu imitador como eu sou de Cristo? Primeiro, você estava cometendo uma blasfêmia, dizendo que Cristo é um igual a você. Não faça isso, tá bom? Nós estávamos falando que... Tá, eu vou parar por aqui. Eu quero que você acompanhe conosco amanhã, que vamos tratar sobre tornar-se um padrão. O que é tornar um padrão? Já imaginou se naquela época, só um resumo que vai ser amanhã, naquela época, 2000 anos atrás, vamos imaginar que nunca existisse um pé de manga lá em Israel, e num lugar nenhum no mundo inteiro nunca existisse um pé de manga, e Jesus chega e põe 11 pés de manga, 11 mangueiras lá, e diz: pronto, dessas 11 mangueiras vai ter muito fruto. Cada pessoa que pegar essas mangas vão levar essas mangas para plantar por aí, nos países, nas nações. E vamos dizer que se ninguém fizesse nada, as mangueiras ficassem só lá, e viesse um e cortasse as mangueiras, destruísse, como naquela época o cristianismo era perseguido, eles morriam, o sistema matava eles que odiavam o cristianismo. Vamos dizer que eles sumissem ali aquelas mangueiras. Hoje você nunca ia falar na palavra manga, nunca ia comer manga. É assim o cristianismo. Se multidão não pegasse a manga da verdade como é uma manga, nunca teria uma manga aqui. Aí vamos dizer que alguém pegasse a manga e dissesse: eu trouxe um caju para você. De onde tu trouxe esse caju? Foi Cristo que deu. Não, irmão, eu ouvi dizer que foi manga. Tu está me dando é caju. É assim que tem as religiões ensinando errado. É assim que tem multidão que não é discipulado por aqui, repete uma mentira dizendo foi Cristo que disse. Cuidado com as religiões, vai orar e vai estar num lugar verdadeiramente bíblico, onde o próprio comportamento do líder é comparado aqui na Bíblia. Ou então você não está no lugar onde está fazendo discípulos. Ali o mundano entra mundano, sai mundano. Nunca ele pode fazer com que a sua vida ajude outros a repetir o cristianismo, que é esse o projeto de Jesus, através de mim fazer outros igual a mim como cristão. Então você que é um mentiroso, um ladrão, um safado, um depravado, um traidor, que odeia, egoísta, que não tem misericórdia do outro, que não ajuda, não serve para nada na obra, como que você vai dizer seja meu imitador como eu sou de Cristo? 1 Coríntios 11:1, que esse é o padrão para todos. Ser cristão é ser um imitador de Cristo, tá bom, irmão? E foi isso que Jesus disse: ide por todo mundo e faça discípulos. Não discípulo de um mentiroso, de um safado, de um que vive acumulando dinheiro, fica multidão de grana o tempo todo, e o mundo com fome, ou então ele se enche da verdade, mas não fala para ninguém. Não adiantou, não adiantou, ponto. Então amanhã nós vamos tratar o assunto aqui
sobre o padrão, tá bom? Te torna padrão de boas obras. Amanhã vamos estudar cada uma dessas boas obras de Tito 3:7 em diante. Carta que Paulo escreve a Tito, que era um obreiro numa igreja para onde Paulo escreve essa carta. Esse é o resumo de hoje. O mais ainda, nós falamos em áudio hoje, 80 minutos em áudio, que nós não podemos falar mais, tá bom? Então envia para alguém, se torne membro desse canal, tá bom, irmão? Acione o sininho embaixo, para que toda vez que nós enviarmos uma mensagem nova, você saiba. E você que está fora dos grupos de WhatsApp, quer entrar na escola bíblica para fazer alguma pergunta para nós estamos aqui, é uma escola online de graça, todo dia, estamos te esperando. Entra aí através do meu número e eu vou te adicionar na escola bíblica. Pega meu número ou faça uma pergunta para nós em áudio no Zap. Pega meu número 984904763, código do Maranhão 98, São Luís do Maranhão, Brasil. Esse é o telefone do missionário Wagner Jesus. Um abraço para você, Deus te abençoe. Ore por mim, estou orando por você. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.